Então, vamos estar falando nesta noite de um tema bastante polêmico, né? Bastante interessante, bastante controverso e também bastante essencial, né? Mas é uma linha muito tênue, irmãos, aí entre a vida e a morte, né? Então nós precisamos estar muito atento ao falar do Senhor, né? A perspectiva de Deus dentro dessa realidade, da palavra que nós vamos compartilhar nesta noite. Então nós vamos falar a partir de hoje, né, sobre dízimos e oferta. E nós vamos precisar ler bastante a Bíblia, porque desde Gênesis até Apocalipse, essa palavra ela está contida em algumas partículas, né? E eu começaria nesta noite fazendo uma pergunta aos irmãos. Quem aqui é dizimista? Quem aqui é dizimista? Certo. Alguns foram, né? Então, graças a Deus por isso, né? Porque tem alguns que são, e alguns que foram, e alguns que nunca serão, né? Eu digo graças a Deus, irmãos, porque se você tem um coração, né, que se doou para ser um dizimista, isso prova que você vai ter um coração, né, muito mais aperfeiçoado dentro daquilo que o Senhor lhe ensinar a partir de então sobre essa questão, né? Então, se você teve um coração desprendido para na lei ser um dizimista, na graça você vai superabundar, né, esse desejo, essa petição de Deus na sua vida. E eu começaria, né, com a pergunta que eu fiz alguns dias atrás, coloquei uma enquete, já dando base, né, já formando um fundo para essa palavra que iniciaríamos em breve, né, e que começa hoje. E eu pergunto, né, volto a perguntar, o dízimo é bíblico? Sim. O dízimo é cristão? Sim. Ou messiânico, né? Porque para aqueles, né, não só nós vamos estar ouvindo essa palavra, mas eu creio que essa palavra vai tomar aí rumo afora, e tem aqueles a quem não são muito adeptos da palavra Cristo, né? Mas são mais adeptos da palavra Messias, porque Cristo é uma palavra hebraica, né? E Messias ou Cristo é uma palavra grega, que quer dizer ungido, né? E Messias é uma palavra hebraica, quer dizer o enviado. Então, alguns são adeptos mais de chamar Jesus de Messias e outros de Cristo, né? Então, eu pergunto, o dízimo ele é cristão ou messiânico? Sim ou não? Não. Muito bem, irmãos. Então, o dízimo ele é sim bíblico, né? Mas o dízimo ele não é cristão. Então, é bom que desde essa palavra agora a gente já registre isso, de que o dízimo ele não é cristão. Ele não é messiânico. Ele não é após ou a partir de Jesus. Então isso já traça um pano de fundo muito interessante para as nossas vidas, né? Se o que nós queremos é ser cristão e praticar aquilo que Cristo é, que Cristo faz e que Cristo nos ordena a ser, então isso mostra que o dízimo não faz parte, né, de Cristo ou do cristianismo, ou daqueles que querem viver após Cristo. Então vamos começar tratando o dízimo a partir da sua palavra, né, da sua etimologia. Primeiro, a palavra dízimo, ela não existe, ela sempre é no plural, dízimos. E tem algumas vertentes dessa palavra, né, que está contida na palavra de Deus no seu original. E uma delas é Marcel, nem é Marcel e nem é Marcele, é Marcel. E essa palavra, né, ela vem de um derivado masculino, descendente desse derivado, de Arcel, que significa 10. Então, no original, irmãos, essa palavra dízimo, ela não existe, né? Na verdade, no original, o que nós temos para substituir essa palavra dízimo, né, é colheita, né? Então, essa palavra dízimo, ela foi instituída
desde a velha aliança, né? Mas não com esse nome. Na velha aliança, nós tínhamos o Marcel, o 10, a 10ª parte, o pagamento dessa 10ª parte. Então, na velha aliança tem várias palavras que definem essa palavra dízimo. A única não é essa, eu trouxe apenas essa como exemplo. Marcel, que é um denonativo do masculino do ascendente Arcel, que quer dizer 10, pagamento de dízimo. E isso, na verdade, foi constituída essa palavra depois das traduções da Bíblia. O dízimo em si, ele não tem no original. Não tem essa palavra dízimo. Essa palavra dízimo não existe na velha aliança, né? E sim coleta. Em Gênesis, vamos começar a ler a palavra para a gente tentar ver algumas coisas mais aprofundadas na palavra, né? Em Gênesis, né, em Bereshit, lá, o primeiro livro, no capítulo 14, no versículo 20, o que é que a palavra diz? Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Vê só, quando a palavra foi traduzida, né, aí já entra essa palavra dízimo, né? Mas aí está falando do primeiro dízimo que Abraão entregou a quem? Melquisedeque. Vamos adiante, né? Vamos agora em Números, capítulo 18, versículo 21 e 22. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seu serviço, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. Deuteronômio 12, 17. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Levítico 27, 32. Quanto ao dízimo de seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. Pois é, irmãos, vê só. Nós vimos aí, né, e era bom que os irmãos anotassem ou depois ouvissem, algumas referências do Velho Testamento falando sobre a questão do dízimo ou a instituição do dízimo, né? No Velho Testamento, assim como a palavra dízimo no plural, né, ela é correta, o que por sua vez significa a 10ª parte, ou seja, você pega o que você tem, você divide em 10 partes iguais, você fica com 9 para você, e você pega uma dessas partes e você devolveria, né, para Elohim, Deus, né? Naquela época, na Velha Aliança, no Velho Testamento, como está confirmado lá em Deuteronômio 14, né? Os irmãos peguem Deuteronômio e comecem a ler para entender esses dias acerca do dízimo. Mas hoje, você compara a mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento. Vamos ver aqui algumas coisas que mudaram a partir do Velho para o Novo Testamento. No Velho Testamento, o que é que nós temos? No Velho Testamento nós temos Israel, nós temos a lei, nós temos a Arca da Aliança, nós temos o templo e nós temos o dízimo. Tudo isso faz parte da Velha Aliança, do Velho Testamento. O que está contido ali? Israel, que é o povo, né, de Deus. Está contido ali a lei, que foi dada posteriormente através de quem? Moisés.
tem ali o quê? A arca da aliança, né? E tem também o templo e o dízimos. O que foi feito para Israel, o povo? Para Israel, o povo, foi feito a lei. A lei foi feita para Israel. Foi para isso que ela veio. A arca da aliança, ela veio para quê? Em termos de presença, ela veio para o templo. O templo foi feito por quê? Para guardar a arca da aliança. Quem lembra de Davi, né, dizendo que queria colocar no lugar mais digno, né, e não entre cortinas aquela arca, né? Está contido lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, a partir do versículo 1, conta que Davi desejou fazer um templo porque ele estava no seu palácio e ele contemplou toda aquela formosura, toda aquela grandeza, né? Toda aquela pompa, e ele se viu indigno de estar ali, sabendo que a arca da aliança, que era a presença de Deus, estava dada apenas entre cortinas. Então ele desejou fazer o quê? Um templo. Então o templo ele veio para a arca da aliança. E então vem o dízimo para a manutenção, né, do templo ou das pessoas que frequentavam o templo, que faziam sacrifícios ali naquele lugar. Entre eles a tribo de Levi, porque não tinha, né, não tinha as terras, né, não tinha posses. Eles viviam da manutenção daquilo que eles prestavam serviço ao templo, né? Então, a gente vê que no Velho Testamento a lei veio para Israel, a arca da aliança veio para o templo e o dízimo veio para a manutenção desse povo. Veio para a manutenção desse templo, né? Mas no Novo Testamento, né, nós temos quem? Os gentios e os ex-gentios. No Novo Testamento, nós não temos Israel. No Novo Testamento, nós não temos a lei. No Novo Testamento, nós não temos a Arca da Aliança. No Novo Testamento, nós não temos o templo. E no Novo Testamento, não precisamos de ter também o dízimo. Porque o dízimo era para quê? Para a manutenção desse templo. Veja que as coisas começam já a clarear e tomar forma, né? Então, o que é que tem no Novo Testamento? Gentios e ex-gentios. Quem são os gentios? Todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo faziam parte da classe gentílica, né? Eram os gentios. E os ex-gentios, quem são? São os convertidos, que se tornaram igreja, e já que se tornaram igreja, né, eles não têm mais a lei regrando a sua vida, mas agora eles são regrados pelo amor. Temos agora o amor para ser a nossa base e o governo da nossa vida. Então, consequentemente, aquilo que estava sobre a lei foi arrancado de nós. Foi arrancado daqueles que conheceram agora o novo plano de Deus em Cristo, chamado Novo Testamento. Ao invés da Arca da Aliança, nós agora temos o quê? O Espírito Santo habitando em nós. Templos de carne. Porque a Arca da Aliança era o quê? A presença de Deus. Era o próprio Deus ali sendo representado por aquela arca, né? Tanto é que se alguém tocasse naquela arca e não tivesse permissão para isso, ele era automaticamente fulminado. Então, essa arca da aliança, que é a presença de Deus, que habitava naquele templo, que era guardado naquele lugar chamado o quê? Santo dos Santos. Agora, no Novo Testamento, essa arca da aliança é o Espírito Santo. E onde é que ele habita? Em nós. Então, ao invés da arca, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, dentro de nós, templos de carne. Então, agora, a ajuda não é mais ao templo.
A ajuda é ao próximo. Que diferença, irmão. Que transformação. Como Cristo mudar uma era, mudar nações, mudar pessoas e não mudar vidas. Como Ele iria nos deixar presos numa lei, que não mais faz parte da nossa realidade. Então, nós vemos agora, irmãos, que a ajuda não é mais para aquele lugar físico. A ajuda agora é para as pessoas. Na verdade, sempre foi para isso, Mas, ao passar do tempo, isso foi tomando rumos diferentes. Então, a ajuda agora é ao próximo, como, na verdade, sempre era para ser. Então, vamos voltar lá no princípio, Vamos pegar agora o dízimo, desde o início, de quando ele surgiu, até os dias de hoje, como ele foi transformado, ou se ele ainda era para estar existindo. Vamos pegar lá do início, Geralmente, Abraão é apresentado por alguns pregadores como o modelo de dizimista fiel. Sim ou não? Alguém já ouviu isso? Abraão, sendo apresentado como aquele que seria o primeiro dizimista e, acima de tudo, dizimista fiel. Vamos desmistificar isso, Vamos descortinar isso, Vamos examinar, então, este ponto de vista a partir da Bíblia. Veja em Gênesis capítulo 12 e também o relato dos Hebreus, Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam consigo amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até chegar ao lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali seguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção a Neguebe, região sul das terras de Canaã. Então a gente vê que tudo começou com a ordenança de Deus a Abraão. Abraão saiu da sua terra de um lugar para uma terra que ele não conhecia, simplesmente porque Deus ordenou a Abraão. A gente vê que esse é o mesmo Abraão que a religião tem ele como o primeiro e fiel dizimista. Mas veja a trajetória deste homem, Então, logo que chegou à terra de Canaã, Deus lhe revelou que essa era a terra da sua promessa, da promessa de Deus. Mas, logo depois, ele ficou sabendo que ele só tomaria posse dessa terra 400 anos depois. Não ele, mas a sua descendência. Darei à tua descendência esta terra. Logo depois, Abraão ficou sabendo que só tomaria posse dessa terra 4 séculos depois, através da sua parentela. E não ele mesmo tomaria conta, ou posse dessa terra.
Então Abraão, quando ele já estava na terra de Canaã, eles começaram a criar muitos rebanhos e começaram a frutificar naquela terra. Os irmãos precisam ler depois o capítulo 13, né? Que conta toda 12, 13, 14, toda essa trajetória de Abraão. Então ele começa ali, juntamente com o seu sobrinho Ló, né? A crescer naquela terra, a criar grandes rebanhos, né? A construir muitas tendas, a multiplicar muita gente através de seus servos e das suas servas, e ali começou a se multiplicar as pessoas, o rebanho, né, e também aquilo que ele plantava naquela terra. E acabou que a terra ficou pequena. Abraão, né, era um homem muito rico e possuidor, né, de muitos bens, né, de muitos animais e também de muita lavoura no campo, né? E também rebanhos, né? De sorte que a terra já não comportava mais os dois, visto que Ló também tinha seu numeroso rebanho. Tudo isso está no capítulo 13 de Gênesis, né? Após essa separação, Abraão agora precisou se separar do seu sobrinho, né? Os irmãos já conhecem a história. Então, após essa separação, Abraão teve que entrar numa guerra. Não sei se os irmãos já leram isso, mas Abraão teve que entrar numa guerra. Uma guerra de quê? De 4 reis contra 5 reis. Por que Abraão teve que entrar nessa guerra? Para socorrer seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo por esses reis. Ele lutou do lado dos 5 e dela se saiu vencedor. Parece até que não tem nada a ver, né? Tá contando essa história. Mas é porque foi o resultado dessa guerra que levou Abraão a dar o dízimo, o primeiro dízimo. Então Abraão, né, Gênesis capítulo 14 e versículo 20, né, vamos ler, porque aí a gente dá... Vamos ler do 18 ao 20, Gênesis 14, do 18 ao 20. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. É aí, irmãos, onde a religião, né, ela pegou como base e hoje ela se perdeu nessa passagem aqui de Abraão e apontando ele como o primeiro e fiel dizimista e que deu o dízimo não apenas de algumas coisas, mas deu o dízimo de tudo, né? Então Abraão deu ao rei e sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo. Mas esse tudo aí, irmãos, não estava incluso as dízimas da terra prometida, pois ele nunca possuiu essas terras, por isso ele não poderia dar, né? Porque ele nunca teve posse dessa terra. O que foi que Abraão fez aí? Ele fez um gesto de voluntariedade, ele fez um gesto de acordo com os costumes antigos, mas não havia aí nenhum preceito. Então, uma das bases do sistema religioso é citar Abraão e Jacó, porque eles foram antes da lei. Aí diz, mas por quê? E Abraão não deu o dízimo de tudo? Mas qual foi esse tudo que Abraão deu o dízimo? Tudo que ele conquistou na guerra. Ele deu o dízimo dos despojos da guerra. Ele não deu o dízimo do seu ouro, da sua prata, dos seus bens, dos seus animais, dos seus cereais. Ele não deu o dízimo daquilo que lhe pertencia. O que foi que ele fez? Ele venceu uma guerra e ele trouxe muitos despojos dessa guerra e por aquele rei ter sido, né, tão cordial com ele, ele fez um gesto de voluntariedade, dizimando aquele rei Melquisedeque tudo aquilo que ele conquistou, tomou à força, ganhou na guerra. Então isso não serve como base para que nós pegamos essa palavra e nos firmemos como
dizimistas após Abraão. Primeiro que o dízimo que nós lemos ainda há pouco lá em cima, citado na lei em Deuteronômio, em Levítico, nada tem a ver com esse dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Esse dízimo aqui não fazia parte daquilo que era necessário ser dado como lei, como instituição daquele dízimo que nós lemos agora há pouco. Foi um gesto voluntário de acordo com os costumes antigos. Não havia preceito. Então, uma das bases do sistema religioso é citar Abraão e Jacó como sendo o dizimista fiel, porque eles dizimaram antes da lei. Então veja que esse dízimo de tudo não está incluso as dízimas da terra, nem o grão do campo, como dos frutos das árvores, como diz em Levítico 27:30. Quem pode ler aí? Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados a Yahvé. Então, o que é o dízimo? O que é o dízimo? Todos os frutos da terra e os produtos das árvores. Isso era o dízimo. Tudo que o israelita produzisse, ele teria que dividir em 10 partes, pegar uma dessas partes e levar para ser doado, né, ou ofertado, ou coletado para Deus. Então, se Abraão ele deu o dízimo dos despojos, ele não cumpriu o que está aqui em Levítico, como Levítico ordena. Ele não deu o dízimo nem dos bens particulares, dele, e nem tampouco ele deu o dízimo daquilo que a terra produziu, e nem da sua prata, do seu ouro, dos seus bens, dos seus animais. Abraão era um homem muito rico, mas somente dos despojos. Então, Abraão pode ser pego como um exemplo de dizimista? Não. Ainda que o dízimo fosse para dar nos dias de hoje. Abraão estava fora. Porque ele dizimou uma única vez e ele dizimou daquilo que não lhe interessava. Ou seja, os bens que ele tinha, como os animais, as terras, ele guardou para si e dizimou apenas dos despojos, daquilo que ele tomou dos inimigos derrotados. Hebreus 7, depois os irmãos leiam, explica claramente esse paralelo. Ele não obedeceu Levítico 27. Ele não deu nada do seu ouro, da sua prata e dos seus rebanhos. Abraão não deu dele, do seu patrimônio. Nada que era do patrimônio de Abraão, ele tirou para dizimar a Melquisedeque. O dízimo que Abraão deu, e deu uma só vez, foi como um gesto voluntário a Melquisedeque. Esse dízimo único foi sobre os despojos que ele angariou na guerra, o que ele capturou dos seus inimigos, o que ele venceu através da guerra. Os bens que ele tinha tomado dos inimigos derrotados, disso ele deu o dízimo a Melquisedeque. Então, queridos, quando nós ouvirmos falar de dízimo e pegar lá o patriarca Abraão como sendo o modelo desse dizimista, guarda essa palavra para você. Não precisa discutir, mas você já está sabendo a partir de hoje que dízimo foi esse. De que se trata, esse dízimo que foi dado por Abraão. Aliás, Abraão deu dos bens, que até desprezou, visto que nada daquilo ele queria para si. Nada do que ele trouxe da guerra, ele queria para si. Abraão, ele acabara de receber muitos presentes recentemente do faraó do Egito. E além do que, ele era um homem muito, mas muito rico. Ele foi para essa guerra com 318 homens guerreiros, super capacitados. E esses homens foram nascidos e treinados das suas servas e dos seus servos. Quer dizer, entre o povo que Abraão dominava, entre o povo que Abraão cuidava, entre o povo que servia a Abraão,
ele tirou 318 homens guerreiros para levar para essa guerra. Será que ele era rico? Mas essa riqueza, irmão, ele não tirou nada dela para dar dízimo a Melquisedeque. Então essa questão de vender o que você tem, né, para dizimar o Senhor, é antibíblico. Você quer ver toda essa história? Leia Gênesis capítulo 12, leia Gênesis capítulo 13 e leia Gênesis capítulo 14. Se você ler apenas versículo, vai ficar perdido no meio do caminho. Porque essa questão de dízimo é delicado e precisa ler texto e não contexto. Senão você não vai entender nada sobre nada. Portanto, não houve neste gesto, né, de Abraão de dar o dízimo a Melquisedeque, o hoje tão propagado sacrifício que libera as bênçãos provenientes da entrega do dízimo e que o sistema religioso tenta inculcar nos dizimistas. Então, nesse gesto de Abraão, não houve qualquer intenção, né, que possa levar alguém a entender que isso foi o sacrifício para a libertação das bênçãos ou a liberação das bênçãos sobre aqueles que provenientemente se tornaram ou dão o dízimo, ou que o sistema tenta inculcar na sua cabeça que você precisa, né, maciçamente, compulsoriamente, estar ali 10%, 10%, 10%, 10%. Aí a religião pega isso e tenta inculcar na cabeça dos cristãos de que Abraão foi dizimista mesmo antes da lei e um dizimista fiel que deu o dízimo de tudo. Aí esse tudo aí parece ser o quê? Tudo que ele tinha. Tudo que ele angariou, tudo que ele construiu, tudo que ele... Não. Ele deu o dízimo de tudo que ele trouxe dos despojos da guerra. E não foi com a intenção de dar esse dízimo ou promover, ou trazer essa lei, ou trazer para as pessoas agora a obrigatoriedade de dar a 10ª parte de tudo que as pessoas tinham para si. Então, irmãos, eu acho que por hoje é só. Já. Se a gente passar disso, vai misturar demais. Então, o que é que a gente precisa pegar com essa palavra? Nós precisamos entender que Abraão nunca foi e nunca será um modelo de dizimista fiel.